Hoje a gente vai mergulhar fundo no coração sombrio do mundo das trevas, usando como guia o livro de Lobisomem, o Apocalipse. Vamos explorar por que o verdadeiro terror desse jogo não está nos monstros lá fora, mas sim na batalha que acontece dentro de cada personagem. Se prepare para a gente entender o que é o tal do horror pessoal que faz esse cenário ser tão inesquecível. Essa citação do livro já dá o tom de tudo, né? O verdadeiro pavor em Lobisomem não é um bicho-papão, é uma luta interna. O guia nos apresenta o Harano, que é um desespero tão, mas tão profundo que consegue consumir um guerreiro de Gaia, da própria Terra. É basicamente a depressão, só que elevada a uma praga espiritual. Bom, o nosso caminho hoje vai ser esse aqui. A gente começa na guerra que existe dentro de cada personagem, passa pela sociedade quebrada deles e pelo mundo em ruínas em que eles vivem. E lá no final, a gente amarra tudo isso para entender como funciona no jogo. Vamos lá, de dentro para fora. Primeira parte: a guerra interior. A questão é a seguinte: antes de sair para lutar contra o Airam, que é aquela força cósmica da corrupção, todo garou, todo lobisomem, precisa primeiro lutar contra a fera que mora dentro dele. A fúria. A fúria. É a fonte de poder dos Garou, o que abastece a guerra deles. Só que isso não é um superpoder, tá? É uma raiva que queima sem parar, sempre prestes a explodir e transformar heróis em monstros. Tentar controlar esse fogo interno é a batalha de todo santo dia para cada personagem. E olha, é uma batalha que eles perdem com bastante frequência. E a gente volta pro Harano. E aqui o jogo faz uma coisa simplesmente genial. Ele transforma o horror pessoal numa mecânica de jogo. Não é só uma ideia para interpretar, não. Tem um custo real, que corta pela metade a capacidade do personagem de fazer qualquer coisa. O recado é bem claro. O desespero não é só um sentimento, é um ferimento que te incapacita de verdade. Ok, se o conflito interno é o coração do jogo, como a gente constrói isso? Isso nos leva para a segunda parte, o personagem no centro. Porque, no fim das contas, a história de verdade começa com a pergunta: quem é esse personagem quando a luta termina? A própria origem do personagem já define o tipo de horror que ele vai encarar. Hominídeos, que nasceram humanos, lutam para tentar juntar o que sobrou da humanidade deles com essa fera que surgiu do nada. Já os lupinos, que nasceram lobos, encaram nosso mundo como um pesadelo que não faz sentido nenhum. E os Metis, bom, a luta deles é talvez a mais trágica de todas. O Metis é a pura encarnação do horror pessoal. Ele nasceu de um ato proibido, já vem ao mundo com uma deformidade e é estéril. Ele é um lembrete vivo de uma lei que foi quebrada. A simples existência de um Metis já é uma jornada constante para entender o que significa ser um excluído entre os próprios excluídos. E isso nos leva a um dos conselhos mais valiosos do guia: abrace os defeitos. O jogo te incentiva a não ver isso como uma punição, mas como um gancho para a história. Pensa bem, os momentos mais memoráveis da Crônica Deus surgem quando tudo dá errado por causa de uma falha do personagem. Esse exemplo do livro mostra isso perfeitamente. Imagina a cena: uma matilha está fugindo, quase conseguindo escapar. De repente, um alarme dispara. Por quê? Porque um dos membros, o Puddle, não resistiu à sua cleptomania e roubou um ioiô. Um defeito pequeno, mas com consequências desastrosas. Isso, meus amigos, é o horror pessoal em ação. Agora, vamos abrir um pouco o foco. O horror não fica só no indivíduo. Ele contamina o grupo todo. E assim a gente entra na terceira parte: uma sociedade em guerra. Olha, os Garou deveriam estar todos unidos contra o Apocalipse, certo? Mas a verdade é que eles passam tanto tempo brigando entre si quanto lutando contra o Iron. A tal da nação Garou é menos uma nação e mais um campo de batalha político, onde as tribos ficam disputando poder, influência e qual é o jeito certo de lutar uma guerra que já está perdida. E essa tabela aqui mostra o tamanho do problema. Os Fianna estão mais preocupados em lutar do que em fazer política. Os crias de Fenris acham que os líderes atuais são fracos e só estão esperando uma chance para tomar o poder. Os Senhores das Sombras se veem como a oposição, sempre apontando o dedo. Enquanto isso, os filhos de Gaia agem com um idealismo que as outras tribos acham até ingênuo. Não tem união nenhuma aqui, só uma aliança bem frágil. Saindo da sociedade e indo para o mundo em si, a gente chega na nossa quarta sessão: um mundo em ruínas. Aqui o horror é cósmico. É aquela sensação de que a própria criação está morrendo. Esse talvez seja o tema mais pesado de todos. Os personagens não são heróis que vão impedir o fim do mundo. Eles são soldados lutando numa guerra que já acabou. E eles perderam. A grande questão em Lobisomem não é: será que a gente vai vencer? E sim,
como a gente vai encarar o fim. O objetivo é criar uma lenda no meio das cinzas. A história dos Garou não é de glória, é de perda. Eles perderam tribos inteiras para a corrupção, como os uivadores brancos. Perderam tribos se sacrificando, como os Croatã. E, o mais vergonhoso de tudo, perderam tribos por causa de um genocídio que eles mesmos cometeram, como foi com os Bunyip. A história é um fardo, um peso nos ombros dos personagens, um lembrete constante de que eles estão em declínio. Depois de todo esse peso, toda essa escuridão, para que serve tudo isso? A nossa última parte nos traz de volta ao motivo de estarmos aqui: o jogo no fim. E aqui está o conselho mais importante do guia. Com todo o horror do cenário, o objetivo na mesa de jogo é a diversão em grupo, a diversão colaborativa. O horror do personagem nunca, jamais, deve se tornar o horror de quem joga. O objetivo é criar uma história fantástica juntos, onde todo mundo se divirta. No final das contas, a mensagem é essa. Toda a escuridão, a luta interna, a sociedade quebrada e o mundo em ruínas, nada disso existe para forçar os personagens a serem miseráveis. Pelo contrário, tudo isso existe para dar mais significado para as vitórias. É o pano de fundo sombrio que faz os atos de heroísmo, de sacrifício e de honra brilharem com muito mais intensidade. E o guia do jogador, então, nos deixa com essa pergunta. Num mundo que está morrendo, contra todas as chances, numa luta contra monstros de fora e de dentro, que lenda vai sobrar? Essa é a essência do horror pessoal e o verdadeiro poder de Lobisomem, o Apocalipse. Valeu pela companhia nessa exploração.